Muito bem, vamos lá, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo, então. Vamos fazer um vídeo sobre o assunto que vocês já devem ter visto no título, né? Democracia. É um vídeo feito aqui meio no improviso, a câmera não é das melhores, é uma webcam aqui, mas é o que nós temos nesse momento para produzirmos o material, então vocês vão ter que aguentar essa baixa resolução. E, bem, eu já tinha um vídeo sobre este tema aqui no meu canal, que a partir do momento em que esse for publicado, eu vou tirar o outro do ar, porque esse aqui vai repetir muitas coisas que eu disse, né, naquele outro, embora aqui eu vá fazer alguns complementos também, né. Então vamos lá, vamos começar do começo. A gente vai passar aqui um pouco sobre a história desse conceito e do que ele quis dizer ao longo do tempo. Claro que nós não faremos isso com todo e qualquer autor, até porque eu nem vou conhecer todos os autores que já tenham tocado nesse assunto, né? Isso é inclusive impossível, mas a gente vai trazer alguma variedade aqui e dar uma passada geral sobre a evolução disso, né? Então, bem, nós temos os registros mais clássicos dos clássicos, que são os nossos queridos gregos, né? Que a gente, muitas vezes, em muitos assuntos, a gente acaba voltando a eles, né? Para buscar os fundamentos daquilo que a gente está discutindo. Então, os dois mais clássicos possíveis são Platão e Aristóteles, e ambos comentam acerca das formas de governo possíveis e acabam nos dando algumas luzes sobre a democracia. Então isso nos mostra que já há mais de 2000 anos nós temos pensado sobre o assunto, elaborado questões, levantado hipóteses, né, tudo mais. Então existe material farto acerca do assunto com diferentes perspectivas. Só que de todo esse material é curioso notar que a democracia tal qual nós conhecemos, ela foi enaltecida somente após a modernidade. No contexto histórico em que ela se inseria, como reflexo de observações de autores tentando entender ou até justificar o momento histórico vivido. E desde então, muitos deles têm feito isso. Ou seja, têm enaltecido a democracia de alguma forma, ou a considerado como válida por esse ou aquele aspecto. Porém, nem sempre foi assim. Então, desse período que nós temos registros e discussões acerca do assunto, né, na maior parte do tempo, na verdade, nós sempre olhamos para a democracia com um pé atrás, com muita desconfiança, né? Nós não tomamos a democracia como um valor absoluto, como um princípio civilizacional ou como uma divindade que deva ser venerada de forma inquestionável. Aliás, o nome do livro do Hans Hermann Hoppe já é uma referência a isso, né? A democracia, o Deus que falhou, porque ultimamente ela tem sido endeusada por tantos e tantos. Mas voltando lá a Platão e Aristóteles, então a gente tem as primeiras considerações que a gente faz aqui, vindas de Platão, seria exatamente que a forma de governo perfeita não existe, né? Essa é uma mensagem que nós podemos extrair, né? Na verdade, ali da República de Platão. Outro que fala sobre a política, o Aristóteles, ele coloca a democracia, inclusive, como uma forma degenerada de governo. Mostrando isso que nós vínhamos falando, ou seja, a democracia era tida como algo negativo. Ele dizia que nós temos 6 formas de governo possíveis, que ele, na verdade, estabelece ali para a análise dele. Mostra que 3 delas seriam as suas manifestações em formas virtuosas e 3 delas seriam as manifestações, cada uma de uma forma virtuosa, a versão degenerada desta mesma forma, né? A versão viciosa, portanto, e não virtuosa. E a partir deles a gente acaba vendo que é muito fácil a democracia descambar para aquilo que mais tarde viria a ser chamado novamente de a tirania da maioria. Preocupação essa de tirania da maioria que vai ser resgatada lá na frente por outros autores, como John Locke, John Stuart Mill, dentre outras preocupações que eles apresentam, né? Quando a gente chega na modernidade, a gente, como eu falei, tem vários autores que vão tentar normalizar a democracia de alguma forma, conforme até o momento histórico em que eles viviam. Então, dentre esses, bom, são vários, né? Não dá para citar todos, mas alguns bem famosos que provavelmente vocês conhecem. Alexis de Tocqueville, John Locke, John Stuart Mill, que nós citamos, Montesquieu. Alguns autores comentam de forma um pouco mais profunda, alguns passam pela democracia de forma não tão profunda. Só que tem um detalhe, mesmo esses autores que mais adiante se posicionaram de forma mais amistosa a esse regime, eles demonstraram preocupações. Então, John Locke, por exemplo, tudo bem, ele vai considerar a hipótese de uma democracia, mas ele vai mostrar para a gente que, olha, mas a democracia não é um valor último, né? A democracia ela não pode passar de valores primevos, valores fundamentais, como a vida, a propriedade, a busca pela felicidade, que são, inclusive, parece um clichê, né? São princípios que a gente repete à torto e à direito por aí, mas que ele considera como fundamentais e que antecedem infinitamente a democracia. Outra preocupação, por exemplo, de Montesquieu é que, ok, nós vamos fazer com que o povo eleja representantes que o governem, porém como é que a gente não descamba isso para uma arbitrariedade pura e simples, completa? Ele sugere o sistema do mecanismo de balanceamento entre os poderes, aquela coisa, que na verdade não funciona muito, mas na cabeça dele, coitado, eu acho que ele estava tentando ajudar, né? Ele não estava fazendo isso para prejudicar. John Stuart Mill também nos lembra sobre a questão de uma maioria decidir uma coisa absolutamente injusta e arbitrária contra uma minoria, também é uma coisa com a qual então os democratas potenciais deveriam se preocupar.
a questão mesmo do republicanismo, né? A república seria a questão da lei comum, a questão da lei que seria válida para todos os cidadãos, abrangendo dentro de si a própria questão democrática, ou seja, a democracia ela já nasce menor nesse contexto, né, republicano, do que a própria república. Você não pode fazer a democracia suplantar a república, uma mesma lei tem que valer para todos, do mais alto ao mais baixo, aquela coisa toda. Então isso mostra para nós, reafirma isso que eu já disse anteriormente, que a democracia não é um valor em si mesma, a democracia não é algo inquestionável, a democracia não é perfeita, a democracia é facilmente deturpável em algo tirânico. Mais adiante, muitos autores reforçaram bastante, se aproveitando de todas essas fragilidades da democracia, eu diria, muitos autores socialistas se aproveitaram dela e se tornaram seus fãs fanáticos, né, irremediáveis em alguns casos. Autores marxistas, de um modo geral, que tenham falado da democracia são incontáveis. Incontáveis mesmo, quase todos praticamente, em algum momento dos seus escritos eles colocam essa questão em pauta. Então, desde o Gramsci até os mesmos soviéticos que o antecederam, a escola de Frankfurt, hoje os progressistas norte-americanos ou latino-americanos, todo mundo adora falar de democracia porque perceberam algumas das falhas e perceberam que ela tem alguns aspectos psicológicos, ela consegue se legitimar psicossocialmente de uma forma muito fácil. A população, nesses casos, é utilizada como escudo humano. A gente vai tratar um pouco mais disso mais à frente, talvez quando chegar no Hans Hermann Hoppe, se eu me lembrar disso também, porque eu estou fazendo sem pauta aqui, estou fazendo tudo de cabeça, tentando colocar numa linha sequencial, né? Permaneça coesa, permaneça lógica, embora às vezes eu fale isso fazendo os vídeos aqui e me torne repetitivo. Mas enfim, então a democracia continua mantendo a população distante do poder, efetivamente, mas com a impressão de estar muito próxima, com a impressão de ser ela própria o poder. E aí os tiranos conseguem materializar a sua tirania de forma a amansar a população ao mesmo tempo. Você ganha dos dois lados, né? Você cada vez se torna mais opressivo, cerceando cada vez mais as liberdades fundamentais e individuais de cada meliante ali que compõe aquela sociedade, ao mesmo tempo que você ganha ares de nobreza, ares de participação e tudo mais. Então, só para completar a questão dos autores, né? Depois alguns outros autores reviram essa questão da democracia também, não marxistas. Então, nos nossos tempos mais modernos, século XX, alguns autores que não necessariamente eram socialistas também consideraram esta hipótese. Inclusive, um dos autores que eu mais gosto, né, quem acompanha aqui o canal sabe, eu gosto muito de um economista austríaco chamado Ludwig von Mises, e ele, em um de seus livros, ele comete o que, no meu entender, é um erro, ou até mesmo em alguns aspectos uma contradição com o resto do seu pensamento, mas eu entendo o momento que ele viveu, ele participou presencialmente, né, dos três regimes que a gente conhece mais popularmente hoje, ou seja, ele conviveu e combateu idealmente os socialistas, ele foi perseguido fisicamente e ideologicamente pelos socialistas nacionalistas, né, os nazistas e os fascistas, e como tantos outros, sobretudo os que têm ascendência judaica, né, atravessou o Oceano Atlântico e foi parar nos Estados Unidos da América, onde ele vivenciou uma democracia e acabou se conformando com aquilo de alguma forma. Então, mesmo um autor como Ludwig von Mises, ao falar da democracia, ele fala, olha, não é o melhor dos mundos, é cheio de problemas, mas pelo menos é um meio pacífico para solucionarmos conflitos. É a visão dele sobre esse assunto, né? Isso, inclusive, lembra aquela atribuição ao Winston Churchill, né? Aquela frase que a gente brinca de que a democracia é o pior dos regimes, exceto todos os outros. Ou seja, bom, a democracia não é lá grande coisa, é uma porcaria, mas é o que tem, né? Basicamente essa é a ideia que ele tenta passar. Então, enfim, abarcamos historicamente aí várias visões. Vamos voltar um pouco à linha do raciocínio. Então, onde culminou todo esse pensamento, né, o caminho que a história seguiu ao longo desse tempo, desembocou nisso que nós conhecemos hoje e vivenciamos, na maior parte aqui do Ocidente, pelo menos, que são as tais das democracias representativas. Ou seja, a democracia ela tem mais de uma vertente, né? Você pode considerar a sua versão de participação direta ou a versão de participação representativa. Nós escolhemos a representativa por fins práticos, e quando eu digo fins práticos eu quero dizer em dois sentidos. Fins práticos de praticidade mesmo, pura e simples, né, do exercício da democracia. Nós não teríamos como acompanhar todas as discussões e participar de cada uma delas, mas também por fins práticos por parte dos governantes para se legitimar a sua tirania, né, de forma mais distante das pessoas, mantendo o ar de representatividade, mostrando o ar de legitimidade, aquela coisa toda. Bem, essas democracias representativas elas já partem de um problema que eu considero fundamental, que é, pura e simplesmente, ninguém pode me representar melhor do que eu mesmo, certo? Então, qualquer eleição, isso é uma coisa prática, eu quero que você pense, aí tomando como base a sua própria vida, né? Então, você provavelmente já participou de eleições, ou se não participou, se você é menor de idade, você já viu eleições,
E é muito provável que você já tenha se deparado com a seguinte situação. Você simplesmente não tem qualquer candidato que efetivamente possa representar as suas ideias. Isso é por uma razão muito simples, não é nenhuma falha dos candidatos, não é que os candidatos eles não são capazes de fazer isso ou aquilo, não, é uma questão existencial mesmo. Né? Existencialmente, você é um ser único, com interpretações únicas de mundo, e cada um de nós, sendo assim, né, teremos algumas divergências entre nós. Então todo e qualquer político também muito dificilmente vai conseguir representar uma pessoa sequer, quanto mais uma massa. Então, mesmo quando você vota num político, muitas vezes você vota discordando de muitas coisas que ele faz, você vota prendendo a respiração, né? Engole seco, vai lá naquela urninha lá e aperta os dígitos e bola para frente. Então, por exemplo, um exemplo assim, grotesco foi essas últimas eleições presidenciais, né? 2014. Então, de um lado, a presidenta, do outro, o Zé Tucano lá, o Aécio Neves e a Dilma Rousseff. Em qualquer um que você votasse, você estaria cometendo um erro. Estaria cometendo um erro seríssimo. E em qualquer um que você votasse, mais do que isso, você hoje estaria insatisfeito. Seja como for, em quem você escolhesse, você estaria submetido a arbitrariedades, você estaria submetido ao que nós podemos chamar de uma tirania. E, bom, então começamos com esse problema de representatividade. O segundo problema é... Isso nos lembra Thomas Sowell, que é aquele autor norte-americano, que nós já fizemos um vídeo aqui comentando um pouco o primeiro capítulo de um livro deles, né, Os Intelectuais, a Sociedade, aquela coisa toda. Então, esse autor nos lembra que a democracia também tem uma outra característica, que é a de atrair os mais tirânicos, aqueles com tendências mais totalitárias e mais gananciosas, e utilizando gananciosa aqui realmente no sentido pejorativo, no sentido negativo. São essas pessoas que são atraídas ao poder. Veja, você, sobretudo, que acompanha meu canal aqui, que é mais conservador ou que é mais libertário, quais são as suas pretensões de cagar regra na vida dos outros? Provavelmente são muito pequenas, assim como as minhas. Eu não tenho nenhuma pretensão tirânica, eu não quero governar a vida de ninguém. Então, as pretensões que nós temos de chegar ao poder são pequenas. Agora, o esforço que nós estaríamos dispostos a fazer para chegar ao poder são igualmente pequenos. Contudo, aqueles que são tarados pelo poder, e aqui eu faço uma citação a Dilma Rousseff, é uma frase que ela disse na última eleição, eles fazem o diabo para chegar ao poder. Foi isso que ela disse, né? Na última eleição lá, ela falou que faria o diabo se fosse preciso para chegar ao poder. Então são as pessoas capazes das coisas mais baixas, mais vis, que levam vantagem, partem já de uma vantagem para a chegada na presidência, no governo, na prefeitura, enfim, né? Onde for. E também são as pessoas mais dissimuladas. Muitas vezes aquelas pessoas que mentem mais, que convencem mais através de sofismas, falam mentiras aqui e ali, são as que também são privilegiadas. Imagina um cenário hipotético, uma eleição, 2 candidatos, né? Um chega e fala, olha, a situação é ruim, dificilmente nós sairemos dela, nós vamos fazer um esforço tremendo, vamos cortar gastos, vamos gastar dinheiro aqui só com o essencial e cortar privilégios e regalias. E chega um outro candidato e fala, isso aí que esse cara está falando é bobagem, ele é pessimista, nós vamos ampliar gastos, fazer investimentos, gastar tudo que nós não temos, vamos ampliar os nossos direitos e vai ficar tudo bem, vamos fazer políticas monetárias, políticas não sei o quê. Para quem entende, ok, você pode dizer que o primeiro candidato é muito mais, através da sua austeridade, né? Ele é muito mais sensato. Mas a visão de mundo futuro que ele passa não é das mais otimistas. Enquanto o outro, enquanto ele conta um monte de mentiras, fala um monte de lorota, ele ganha a simpatia de muita gente, sobretudo dos desavisados, favorecendo com que ele também chegue ao poder. Então, o poder na democracia atrai os sociopatas, de um modo geral. Aqueles que querem controlar a vida dos outros. Agora, já passamos por 2 pontos, né? A questão da representatividade e do acesso ao poder. Vamos ao ponto da eficiência econômica. Vamos entrar no lado dos economistas agora. Mas essa parte, ao mesmo tempo, é que eu vou tentar fazer o mais simples possível. Resumidamente, a democracia, através dos seus mecanismos internos de incentivo, tende a nos colocar em disputas agressivas quanto a recursos escassos, né? Sobre a finalidade de recursos escassos. Isso vai gerar um aspecto social, que é o de fazer de nós inimigos de nós mesmos, né? Em vez de nós sermos inimigos de um governante, nós somos inimigos de nós mesmos. É o petista, que é inimigo do antipetista, e todas as divisões que você possa imaginar aí, né? A gente acaba brigando porque nós estamos todos disputando o mesmo recurso. O cara que chega lá no poder, ele vai ter acesso a um pote de ouro roubado das pessoas através daquilo que se chama impostos. Ou, de formas indiretas, vai ser roubado através da política monetária, que gera inflação, das burocratizações que o governo cria e sufoca a capacidade econômica da população, né, os regulamentos, as agências regulatórias, as leis, enfim, todas as patifarias governamentais. Mas a questão é o seguinte, ao chegar no governo, você tem acesso a um pote de ouro.
E as pessoas vão brigar ferrenhamente. Esses psicopatas que querem tomar conta da vida dos outros também querem tomar conta desse pote de ouro e vão brigar. E cada um vai dizer, olha, se você votar em mim, eu vou destinar o recurso para os velhos. O outro diz, olha, se você votar em mim, eu vou destinar esses recursos para os jovens. O outro diz, olha, se você votar em mim, eu sou a candidata das mulheres. Vota em mim, eu vou destinar esse recurso às mulheres. O outro diz, olha, se você votar em mim, eu sou o candidato dos homens. Então vote em mim, esse recurso será destinado... Enfim, vocês já entenderam a lógica da coisa. Então a gente é colocado uns contra os outros de modo a criar esse ranço. Isso é uma coisa que, bem, a partir do momento em que o recurso é destinado para X, ele automaticamente passa a não ser destinado para qualquer outra coisa que não seja X. É um uso concorrencial deste mesmo recurso, que é tomado à força do contribuinte, eufemismo, alerta de eufemismo, contribuinte, blá, blá. Enfim, deu para entender o raciocínio. Agora veja como isso é nefasto, veja como isso é ardiloso. O governo te obriga compulsoriamente a ser cúmplice de um crime. Ele te coloca em situação vexatória. Então, tivesse você votado em um candidato, tivesse votado em outro, tenha uma certeza, a situação estaria ruim, não tenha dúvidas disso. Então, o cara que votou no candidato A lá na eleição de 2014, está apontando o dedo hoje para o outro e falando, tá vendo? Nós estamos numa situação nefasta, estamos numa situação catastrófica por sua causa. Você é responsabilizado moralmente. Se o outro candidato tivesse sido eleito, a situação seria a mesma, só inverteria o polo. Ou seja, de uma forma ou de outra, o problema já está dado. De uma forma ou de outra, já há cisão, já há ruptura, já há inimizades. Inimizades essa que depois vai vir um especialista no Goebbels News, aliás, na Globo News, falar que, olha, a sociedade vive um momento de extremismo, a sociedade está polarizada. Você já deve ter ouvido isso, né? Diversas vezes. Vivemos um momento de extremos, de polarização, blá, 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 e precisamos de um poder mediador. Qual que é o poder mediador? É o poder governamental, é o poder do Estado, que saiu ileso desse problema todo e ainda arrecada politicamente, arrecada financeiramente com isso, aparecendo como a solução. Então, ele que cria o problema apresenta-se como a solução para esse mesmo caso. Quanto mais rupturas, mais o governo ganha pretextos para agigantar-se em poder e influência. Não só isso, a democracia tem outros mecanismos de incentivo econômico interno muito perigoso. O primeiro é que a manutenção do poder é favorecida. A democracia, na nossa cabeça, né, idealmente, ela representa uma rotatividade de poder. Então quer dizer que ora um grupo é eleito, então ora tem um candidato desse partido, ora um candidato daquele. Isso é uma coisa curiosa, porque nos Estados Unidos da América, especificamente, isso costuma acontecer até, tem uma boa divisão histórica, é surpreendente. Mas isso não elimina outros problemas que decorrem disso também, né? Mas enfim, o que eu ia dizer nesse momento é o seguinte, ela favorece a manutenção de quem já está com poder. Quem já está com poder tem a máquina pública na mão, tem acesso ao pote de ouro roubado. Então ele pode prometer mais sandices. Ele pode favorecer grupos de influência mais facilmente. Então veja, eu sou oposição, você está no poder. Nós estamos concorrendo na eleição. Você tem o poder de comprar votos, você tem o poder de fazer programas sociais, você tem o poder de fazer a demagogia que você quiser, controlar a mídia, prender, fazer presos políticos, perseguir pessoas ideologicamente, tal. E quem está na oposição não tem esse mesmo poder. Então fica muito mais fácil para quem já está lá perpetuar-se do que quem está fora, né, se colocar à disposição. E mesmo que quem esteja lá esteja fazendo besteira. Porque, bem, vamos supor que eu tenho contas públicas fraudulentas, eu faço parte de um esquema corrupto de favorecimento de empresas que financiam as minhas eleições e tudo mais, mas eu uso esse mesmo poder para subverter os efeitos disso. Isso era para ter um efeito negativo na democracia, não é? Teoricamente, não é isso? Se um governo está indo muito mal, como um governo, por exemplo, venezuelano, alguma coisa assim, isso deveria ser um combustível para a oposição ganhar mais força. Na teoria bonita é isso, mas ao mesmo tempo, com esse mesmo poder oriundo dessas degenerações, o cara consegue subverter a situação a seu favor. Isso é uma coisa que a gente fala, inclusive, eu comento bem de passagem, né, sobre aquele filme, O Jardim das Aflições, do professor Olavo, né, do filme do Josias Teófilo, que fala sobre o livro de mesmo nome. É um dos comentários que o Olavo faz lá no vídeo, é isso aí. Esses movimentos totalitários, não importa se a situação é boa ou é ruim, eles conseguem tirar proveito para se fortalecerem cada vez mais. Basicamente é isso. Então esse é um mecanismo interessante de ser observado. Outro mecanismo é o mecanismo de burocratização, tendência à burocratização, tendência ao aumento do Estado e, por decorrência, a ineficiência econômica também faz parte disso. E pense na nossa democracia representativa. Cada 4 anos você vai lá, elege o senador, o deputado, o vereador, o prefeito, qual é a profissão desses caras? Qual é a função socialmente estabelecida para esses caras? É legislar, basicamente, né? Sobretudo do poder legislativo, claro, dos vereadores, deputados e senadores. Legislar significa criar regras arbitrárias para
conjuntos imensos de populações. Uma lei federal, no caso hoje, se o Brasil tem o quê? 208, 210, sei lá quantos milhões de habitantes, é uma lei que vai afetar a vida de 200 e tantas milhões de pessoas, estando elas de acordo ou não. Isso favorecendo a vida delas diretamente ou não. E a função desses caras é essa. Como é que você mede a eficiência de um deputado? Isso é um outro problema mental muito grande que eu vejo por aí. Tem um pessoal que fala, olha, tal deputado, ele tem 13 projetos aprovados na Câmara. O outro, ele só tem 2. Ah, então esse é melhor que aquele. Olha, sinceramente, eu teria muito menos antipatia pelo cara que só aprovou 2 do que pelo que aprovou 30. Porque o que aprovou 30 só criou barreiras na minha vida, só abusou mais do seu poder para cima de mim do que o outro. Então, na verdade, isso não é nenhum ponto positivo, né? Não deveria ser, pelo menos. Então a profissão desse cara é essa, é procurar pelo em ovo para criar lei que regulamenta a altura do carro, quantos decibéis tem que ter, não sei o quê. O sal, por exemplo, lá em Espírito Santo, né? O sal ele não pode ficar em cima da mesa, porque se ele ficar em cima da mesa a gente vai lá e te multa. São só bobagens, só cagações de regra. Tipo, quando você vai cumprimentar, tem que ser com a mão direita, se cumprimentar com a mão esquerda, você é processado por desvio de... É só assim, maluquice. Eu não vou entrar aqui nas leis absurdas que existem no Brasil, porque na verdade a gente teria que ler o Código Civil, o Código Penal inteiro praticamente, porque a maioria delas não passa de sandice. Mas o que acontece é que cada vez que um legislador faz essas bobagens, ele elege uma regra nova e tudo mais, essa lei, para ser cumprida, ela exige recursos. A própria confecção da lei já exigiu recursos à medida em que nós sustentamos o Palácio do Planalto, nós sustentamos lá o Congresso, nós sustentamos o terno, as viagens e tudo mais desses senadores, vereadores, deputados, etc. A gente paga aquela estrutura física, paga energia elétrica, paga os funcionários. E aí essas leis custam mais dinheiro, porque para aplicar a lei tem que ter o fiscal, tem que ter o cara que multa, aí vai um outro que vai verificar não sei o quê, aí vem um que faz auditoria, e blá, 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 blá. Tudo isso gera custos operacionais, isso sufoca a economia, faz com que nós percamos produtividade de todas as formas possíveis, né? E não só isso, a tendência é que ao longo do tempo nós vamos aumentando o tamanho do Estado. Cada lei nova é um bloquinho a mais no tijolo estatal. Cada lei nova é uma área a mais, uma área nova da sua vida a ser determinada pelos governantes, restringindo, portanto, suas liberdades, as suas preferências individuais. Muitas vezes, diretamente, falando português claro, lesando seu direito à propriedade privada. A propriedade no Brasil é uma concessão de ocasião do Estado, né? Ninguém é proprietário de nada aqui. Bom, enfim, então do ponto de vista econômico também, a democracia acaba sendo uma tragédia. Ano após ano, eleição após eleição, como eu disse, é eleito o cara que promete mais coisas, o cara que promete mais coisas gera mais gastos geram mais impostos, mais intervenções de tabelamento de preços, políticas monetárias, todas as patifarias, todos os pretextos possíveis para o governo pôr a mão na massa e tomar o seu dinheiro e financiar a si próprio, financiar a manutenção do poder, os privilégios dos chegados ao governo, empresas coassociadas, né, os corporativistas, então chamados. Enfim, sobra sempre ninóis. Falando um português bem brasileiro mesmo, sobra sempre ninóis. Bom, passamos por mais um ponto então. Vamos agora falar um pouco sobre a metodologia da chegada ao poder, né? Associando tudo isso que nós dissemos aqui. Por que os socialistas se tornaram tão fãs da democracia? Eu acho que o principal motivo, antes de mais nada, é o escudo de carne humana, o escudo humano chamado povo. E eu estou tratando o povo aqui nas duas instâncias, tanto como uma mera abstração, como a conjunção como a comunhão de tantos e tantos indivíduos, né, pertencentes a essa sociedade, essa associação de pessoas. A democracia nos passa essa impressão errônea de que nós estamos no poder. E aqui já entrando um pouco em um dos argumentos do Hans Hermann Hoppe, inclusive, né? Ela tira a face do problema de circulação. Quando você está sob um regime monárquico ou uma ditadura, enfim, você tem um inimigo muito bem definido, né? Somos nós, povo, contra os tiranos. Basicamente é isso. Agora, e quando nós mesmo, povo, nos tornamos os tiranos? A gente volta àquela cisão dos grupos que nós falamos mais atrás. Então, se um governante só faz bobagem, só faz porcaria, quem é o culpado? É o governante? Não, somos nós os eleitores. A culpa recai psicologicamente, moralmente até em alguns momentos, sobre nós eleitores. Ah, você que votou errado. O título de eleitor é a sua maior arma. Nas próximas eleições, vote consciente, vote no meu candidato. E assim se dão as campanhas, não é verdade? Vota que muda. Não, votar, na verdade, é um jeito mais improvável de se mudar alguma coisa é votando. Como dizem uns sábios aí, né, se votar mudasse alguma coisa, seria proibido. Nós não teríamos acesso ao voto. Então essa participação
popular é um mero jogo de fantochismo. As pessoas achando que elas a qualquer momento podem emergir ao poder ou que serão legitimamente representadas e está tudo sob responsabilidade dela, a própria população. Você tirou a cara daquele inimigo, daquele tirano ao qual você devia se opor, ao qual você ia lutar contra. Não, agora somos nós contra nós mesmos. Nós devemos ficar mansinhos nos nossos cantos, refletindo sobre os nossos erros, para nas próximas eleições utilizarmos a nossa arma principal para mudarmos o país. Não, isso não faz o menor sentido, enfim. É um regime que torna-se nefasto nesse sentido de se esconder, ou esconder os tiranos, melhor dizendo, atrás de um escudo de carne humana, do escudo da população. E por que os esquerdistas ganharam tanto apreço por esse negócio de democracia, participação direta ou participação indireta? Então, por que eles defendem isso com unhas e dentes, de modo inquestionável? Porque isso é fantástico para a chegada ao poder e legitimação posterior. Como eu já falei aqui, a democracia tem mecanismos internos para a sua própria manutenção, muito facilmente perceptíveis. Tem uma legitimação psicossocial que é aceitada por muita gente. Permite que os governos exerçam as mais diversas arbitrariedades em nome do próprio povo. Isso foi percebido, não à toa, que até se a gente observar um pouco o resultado prático disso, a gente vai ver que costuma acontecer. Então, assim mesmo, na Venezuela, por exemplo. Aqui na América Latina, na verdade, é o exemplo mais claro disso que eu vou dizer nesse momento agora. As esquerdas chegaram ao poder, a princípio, por vias democráticas. Então, por exemplo, Hugo Chávez, lá na Venezuela, a primeira eleição que ele ganhou por vias democráticas. Depois disso, nunca mais saiu do poder, se tornou um ditador, aquela coisa toda, destruiu completamente a economia do país, no passo a passo que a gente está dando aqui, da receita de como gerar o caos total, colocou a população uma metade que é a favor, que na verdade não é nem metade, né? Uma parte que é a favor, mais o uso do exército, da força militar contra a outra parte que é contra, mas agora eles já são escravos, são reféns, né, do processo todo, fica muito difícil combater isso. Desarmou a população, aquela coisa toda que todo movimento totalitário faz, né? A princípio é desarmar a população, restringir os meios de comunicação, controlar a mídia, democratizar a mídia, outra palavra bonita, né? Democratizar a mídia e tal. Então, ao meio de você chegar ao poder, sem fazer a revolução, porque a revolução ela pega mal. Convenhamos, se você pega em armas, sai matando um monte de gente imediatamente para chegar ao poder, a comunidade internacional, países vizinhos vão te olhar estranho, isso vai gerar motivo para represálias, vão querer combatê-lo, quem sabe, então isso gera problemas. Se você é eleito por vias democráticas, como foi na Venezuela, você ainda ganha argumentos contrários. Então, se alguém diz, olha, o que está acontecendo na Venezuela é um absurdo, o que os representantes do governo da Venezuela respondem? Golpistas estão querendo derrubar um governo legítimo, eleito democraticamente, blá, 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 blá. Não é esse o discurso? Então, é nesse sentido que eu digo que se torna um escudo de carne humana. Então, o totalitarismo continua sendo exercido, ao mesmo tempo em que se dá a amenizada das chamadas vias democráticas. Não é isso? Aliás, eu vou falar um pouco sobre o termo democrático também, que é outra coisa que incomoda. Esse vídeo já deve estar bastante longo, mas é um outro aspecto que faz parte desse conjunto de legitimação psicossocial, né? Tem a questão da linguística. Você sabe que linguística faz parte da guerra política. A língua faz parte da guerra ideológica. Noam Chomsky é um grande exemplo disso. O mesmo Saussure, que embora seja um esquerdista, também fala sobre isso, né? Então, a gente, até por estímulo, né, talvez, dessa estratégia, todo esse pessoal que inverteu a teoria original de Marx, né, e aí seja pela via gramsciana ou pela escola de Frankfurt, enfim, não importa muito isso agora, todo esse pessoal entende que deve haver uma dominação cultural, a cultura passa pela língua, então a língua faz parte desse processo, então por isso que eles criam tantas distorções na língua, por isso que eles criam palavras, eles adjetivam as coisas de uma determinada forma, para gerar afetividade ou repulsa em relação a alguma coisa. Então todos esses termos que vocês escutam, você que principalmente que é mais direitista, né, que deve ficar de saco cheio quando o esquerdista fala de ultraconservador, a extrema-direita, o neoliberal e blá 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 e tantos outros exemplos. Todos esses termos que te enjoam, que você ouve repetidamente, todos eles têm uma função numa guerra ideológica, numa guerra política. A própria guerra em torno do termo libertário e em torno do termo liberal já é um exemplo disso, né? Eu já falei isso para vocês no outro vídeo, repito rapidamente. Libertários eram originalmente para serem chamados de liberais. Só que a esquerda percebeu que a palavra liberal desperta boas, excelentes sensações nas pessoas, porque tem a ver com liberdade. Liberdade é uma coisa desejável por todos. Então eles falam que os liberais, na verdade, são os esquerdistas. Se apropriaram do termo. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, os liberais são os esquerdistas, é o pessoal socialista, né? E não os liberais, de fato, como era o termo antigamente, no princípio. Enfim, mas o assunto não é esse. Mas a questão é que nessa guerra semântica tem essa questão do democrático. Quer fazer alguma coisa parecer boa? Quer fazer propaganda de alguma coisa? Chame-a de democrática.
Tão simples quanto isso. Quando você quer, por outro lado, depreciar alguma coisa, você chama de antidemocrática. Exatamente pelo uso que foi dado à palavra. Então as pessoas chamam de democráticas coisas que não são democráticas, que nada tem a ver com democracia, mas são coisas boas, então faz sentido se associar. Então gera uma boa associação. Por exemplo, quando duas pessoas vão no auditório, eu já vi isso acontecer várias vezes, é um debate, né, por exemplo, é um cara de um lado, um cara do outro, cada um com uma ideia, eles apresentam, está lá um público seleto de algumas, sei lá, 50, 80 pessoas que estão ali assistindo. Eles terminam o debate, é muito comum você ouvir o cara falar, olha, eu queria agradecer, pois nós tivemos um debate democrático, nós pudemos expor as nossas opiniões e não sei o quê. Mas isso quer dizer democrático? Não, na verdade isso quer dizer, olha, nós tivemos um debate respeitoso, um debate em que nós pudemos dizer o que nós pensávamos, um debate livre, um debate civilizado, ninguém saiu batendo em ninguém, mas o que isso tem de democrático? Democrático é a participação popular, a governança popular. Demo, povo, cracia, a forma do governo. Quer dizer, o debate ele foi votado para que ele acontecesse? Não. Quem ia participar desse debate foi escolhido por uma maioria? Não, muitas vezes não tem nada a ver com isso. Quem participou lá da plateia representa o povo? Isso é uma participação popular? Não, tantas outras pessoas ficaram fora daquele auditório. Todo mundo que estava lá presente pôde falar, pôde participar, o pessoal da plateia? Não, só os dois que estavam debatendo ali. Então, o que houve de democrático aí? Absolutamente nada. Foi um debate respeitoso, um debate com tantas características positivas, mas nenhuma delas foi democrático. E, no entanto, a palavra aparece ali presente, exatamente reforçando essa ideia de que a democracia seja a fonte de toda a virtude, né? Algo que divide o bem e o mal, quando na verdade não é assim. Então, isso é usado muitas vezes, quando a pessoa pode falar, você democraticamente me deixou falar. Não, liberdade de expressão não tem nada a ver com democracia. Na verdade, isso é até quase é até curioso, né, a gente observar, mas é possível, não tem nada que impeça isso, essencialmente falando, que em uma ditadura você tenha mais liberdade de expressão do que numa democracia. Isso acontece quando você põe a democracia acima de outras coisas. Quando a gente fala de igualdade, as pessoas colocam democracia como sinônimo de igualdade. Outra coisa horrível, a democracia pode estabelecer as mais injustas desigualdades. Quando isso acontece? De novo, quando você coloca a democracia acima de outros princípios. Você está dizendo que não importa o que a democracia escolha, esses fundamentos necessariamente vêm antes. Então isso prova para nós o quê? De novo, que a democracia não é um princípio civilizacional, não é um valor último, sequer um valor em si mesmo. É só um arranjo. Então, resumidamente, né, em algumas partes, para quem já leu Democracia, O Deus que Falhou, um dos livros do Hans Hermann Hoppe, vocês vão reconhecer alguns dos argumentos que eu utilizei aqui, partem de princípios parecidos com o que ele também utiliza lá, né? Embora, claro, aqui a gente tenha falado muita coisa para além daquele livro e tenha deixado de falar de tantas outras, como a questão da preferência temporal, de que modo a democracia desmoraliza a sociedade. Enfim, são outros aspectos, mas que eu acho que já está bom, né? Eu mesmo sou um cara que, como eu cresci nesse ambiente de discursos democráticos, o espírito democrático, eu até, enquanto eu ainda não tinha me debruçado mais sobre esses assuntos, eu também, como acho que a maioria de vocês, até uma certa idade, eu também era o tipo de gente que pensava, democracia, poxa vida, né? Vamos dar um voto de confiança, vamos fazer um esforço para aceitá-la, vamos ver se dá certo agora, vamos tentar votar direito. E com o tempo eu fui percebendo que não poderia ser assim. Bem, então, por enquanto é isso, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, mas eu pretendo fazer um outro vídeo parecido com esse, pegando um tema, no caso, a evolução do movimento socialista e como é que ele chegou em alguns aspectos específicos que eu gostaria de comentar aqui. Já antecipo que para acompanhar isso você pode se inscrever aqui no canal, né? E quando esse vídeo sair, nós publicaremos aqui e também na página do Facebook, cujo link está na descrição. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.